Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Eu sou o Matheus Maia e hoje quero mostrar para você como a Bíblia responde a seguinte pergunta: podemos confiar na Bíblia? Está curioso? Então fique aí porque depois da vinheta começa mais um vídeo da série A Bíblia Responde. Ei pessoal, obrigado por nos acompanhar. A cada episódio desta série A Bíblia Responde, nós queremos trazer uma pergunta diferente para te ajudar aí a entender mais sobre a Bíblia. Perguntar não é pecado quando se quer aprender. Ter dúvidas também não é pecado. Pecado é quando a gente pergunta sem querer aprender. É perguntar como os fariseus faziam com Jesus. Eles não queriam aprender. Eles queriam questionar Jesus, encontrar contradições no discurso dele para acusá-lo de um farsante. O coração deles era ruim. E a Bíblia também não responderá a todas as questões que temos, mas com certeza nos responderá as mais fundamentais. Ela nos dará o suficiente para viver de acordo com a vontade de Deus. Mas antes de irmos à resposta da pergunta de hoje, quero só te pedir, vá deixando aí o seu joinha, comente e também se inscreva, ok? Muito obrigado, pessoal. Então, a pergunta de hoje é: podemos confiar na Bíblia? Parece estranho, não é? Como que a própria Bíblia pode responder se nós podemos confiar nela? Nós vamos chegar lá e você verá que é possível a Bíblia falar por si mesma, assim como ela fala. Esta é uma pergunta fundamental para esta série que nós estamos fazendo, porque o nome da série é A Bíblia Responde. Mas se nós não confiarmos na Bíblia, e mais do que isso, se nós não entendermos ela como inerrante, como uma palavra inspirada por Deus e necessária a todo homem, nós vamos tratá-la como um livro qualquer. Mas eu quero te dizer que a Bíblia não é um livro qualquer, ela é o livro. E eu quero te provar isso sem necessariamente você ter que usar a sua fé. A fé depois vai ser necessária para você praticar aquilo que está na Bíblia. Mas antes eu quero te mostrar alguns fatos que vão te provar que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Eu quero te mostrar de que a Bíblia é um livro extraordinário, o livro mais singular de todos os tempos. Por isso, nos próximos episódios, eu quero apresentar 7 razões por que devemos confiar na Bíblia. E depois disso, você vai definir o que pensar, se também vai querer ouvi-la como autoridade de Deus, ou vai continuar crendo no acaso, de que Deus pode até existir, mas que não se importa com o homem, e de que a Bíblia é uma coletânea inventada pelo ser humano. Mas eu tenho certeza que essas razões vão aguçar a sua curiosidade e podem mudar a sua forma de pensar. A primeira razão que eu quero dar é quanto aos textos proféticos registrados na Bíblia. Dos milhares de textos proféticos ou profecias que a Bíblia registra, acontecimentos que foram revelados por Deus aos seus profetas, mas também reis, sacerdotes, evangelistas, eu quero falar apenas das profecias relacionadas a Jesus. No Antigo Testamento existem 60 principais profecias acerca do Salvador, do Messias, do Cristo, e 270 ramificações. Alguns até consideram que existem mais de 300 profecias no Antigo Testamento relacionadas ao Messias, e todas elas direcionadas e cumpridas em uma só pessoa, Jesus Cristo. Talvez você não tenha parado para refletir na importância do seu endereço, isso mesmo, onde você mora. Este é um dos fatores que distingue você dos bilhões de outros habitantes do planeta Terra. Não é verdade? Cada pessoa tem um endereço. Mas com muito mais detalhe, Deus escreveu um endereço histórico destacando o seu filho, o Messias, de qualquer outra pessoa que tivesse vivido na história, seja passada, presente ou até futura. E os detalhes desse endereço estão contidos ali no Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia, o Antigo Testamento demorou mais de 1000 anos para ser escrito. Todas as profecias foram feitas pelo menos 400 anos antes de Jesus surgir.
e escritas por dezenas de homens que viveram em épocas diferentes e muitos não se conheceram pessoalmente. Algumas pessoas poderiam alegar que tais profecias foram transcritas depois do nascimento de Cristo e fabricadas para coincidir com os acontecimentos da sua vida. Mas sabe, este argumento é facilmente vencido pela tradução da Bíblia chamada Septuaginta. Uma tradução que foi feita do hebraico para o grego por volta de 150 a 200 a.C. E nela estão registradas todas as profecias preditas centenas de anos antes da vinda de Jesus. Ou seja, é um documento histórico com diversas cópias de em torno de 200 a.C. e que registra detalhadamente as profecias a respeito do Messias. E quais são esses detalhes? A linhagem de Jesus, o seu nascimento, o modo que ele nasceu, fala sobre o seu precursor, voz no deserto, sua traição de um amigo, das 30 moedas de prata que seriam lançadas no chão do templo, da sua morte, o modo como ele morreu. E um detalhe, a morte de Jesus, escrita 800 anos antes de Cristo, era um tempo em que os romanos não usavam a crucificação como método de execução dos condenados. E essas são apenas uma fração das centenas de detalhes que identificam Jesus como o Messias. Sabe, um acontecimento interessante foi o que a editora Christianity Victory fez. Ela ofereceu um prêmio de $1.000 para quem encontrasse uma pessoa viva ou morta, além de Jesus, que cumprisse 50% das profecias messiânicas. E é claro que não houve quem reclamasse desse prêmio. Ninguém correu atrás dele porque não existe. Sabe, só para você ter uma ideia, a probabilidade de uma pessoa cumprir apenas a profecia, 8 profecias, é de 1 em 100 quadrilhões. Isso é um número com 1 e 17 zeros à frente. Para se ter uma noção, 1 em 100 quadrilhões é equivalente a você cobrir todo o território do Texas de moedas a 1 metro de altura. E só para você ter uma ideia, o território do Texas é o tamanho de Minas Gerais, somado ao Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e ainda Sergipe. Então imagine que você cobre todo esse território desses 4 estados com moedas de R$1 até a altura de 1 metro. Daí você pega uma única moeda e pinta ela de azul. Depois disso, escolhe uma pessoa. Venda os olhos dessa pessoa e coloca essa pessoa para escolher uma moeda. Essa pessoa tem uma chance de pegar essa moeda. E de repente, entre todas as outras moedas, aquela pessoa escolher aleatoriamente uma moeda, pega essa moeda pintada de azul. Não dá, Isso beira o impossível. Ninguém acertaria uma Mega Sena com essa probabilidade de acerto. Nunca. Sabe? Só para você ter uma ideia da probabilidade de uma pessoa cumprir apenas 16 profecias. É a de 1 em... E eu nem sei falar esse número, gente. É 1 com 45 zeros na frente. É um número difícil de escrever. Imagina a probabilidade, o tamanho do número de cumprir mais de 300 profecias, ou vamos falar no mínimo 60 das principais. E essas informações, elas foram avaliadas pela comissão de membros e conselho executivo da Associação Científica Americana. Sobre essas probabilidades que eu estou falando. Depois eu vou deixar a referência aí para você na descrição do vídeo. Talvez, meu amigo, você encontre alguém diferente de Jesus que cumpra 1 ou 2 profecias, mas jamais encontrará outro além de Jesus que cumpra 60 profecias principais e as 270 ramificações dessas profecias. Sabe, Deus escreveu um endereço na história que somente o prometido Messias poderia cumprir. Isso é algo, queridos, impressionante. Nenhum homem seria capaz de prever com tantos detalhes a vinda de alguém há centenas de anos atrás. E sabe o que é mais interessante?
Deus, ele reuniu os escritos proféticos de pessoas diferentes que viveram em épocas e também culturas diferentes no mesmo livro. Estão todos no cânon da Bíblia. E mais ainda, este livro foi preservado por milhares de anos e chegou a nós sem erros. Mas essa questão, da preservação, da integridade dos escritos contidos na Bíblia, nós vamos falar em outro episódio. Sabe, só por essa razão, das profecias messiânicas, nós poderíamos dizer que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e podemos confiar nela. Mas não para por aí não. Na semana que vem eu quero revelar a você mais uma razão, um motivo pelo qual nós podemos confiar na Bíblia. Por isso não deixa de marcar o sininho aí para ser avisado do próximo episódio, pois na semana que vem nós vamos falar de mais uma razão, ok? E aí, pessoal, gostou do conteúdo? Não deixe de compartilhar com alguém que não sabe disso que nós tratamos. E um último recado, não se esqueça, leia, medite e obedeça a palavra de Deus para viver uma vida de alegria e sabedoria. Um forte abraço.